Vamos lá, seguimos então o nosso papo, falar de Alexandre de Moraes. Ele determinou nessa semana uma multa de R$ 405 mil ao deputado Daniel Silveira pelo alegado descumprimento de medidas judiciais. Na decisão, o Moraes ainda manteve todas as restrições já impostas ao parlamentar, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica. A gente lembra que ele esteve aqui, o deputado Daniel Silveira, no domingo passado, já sem a tornozeleira, depois que o presidente concedeu a ele a graça. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de valores no nome de Daniel Silveira no Sistema Financeiro Nacional. O deputado se recusou a receber a notificação da nova ordem do Supremo. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que a Polícia Civil vai periciar a tornozeleira eletrônica que era usada pelo deputado. Ela foi devolvida pelo advogado Paulo Faria, que defende o parlamentar e alertou que o equipamento estava com defeito. Está aí a tornozeleira que era usada pelo deputado Daniel Silveira. Segundo Paulo Faria, advogado dele, ela fazia barulhos estranhos, dava algumas interferências e não funcionava corretamente. Mas nem só de Daniel Silveira, né? Não só ele foi alvo de Alexandre de Moraes nessa semana. O ministro do STF voltou a mirar Jair Bolsonaro. Ele colocou no radar as motociatas das quais participa o presidente. E não parou por aí. Alexandre de Moraes suspendeu a redução do IPI em produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. O corte tarifário de 35% foi determinado pelo governo federal. O Moraes deu um prazo de 10 dias para que o presidente preste esclarecimentos sobre a redução de impostos. O ministro atendeu a pedido do partido Solidariedade do Paulinho da Força, Flor de Formosura. 2 dias antes, ele tinha tido uma reunião bem amistosa com o deputado e integrantes da bancada do Amazonas. Está aí, então, que bancada, Constantino? Quem você salvaria aí? Lacombe, não faz pergunta difícil, não. Olha, eu vou fazer um comentário muito breve sobre esse assunto, muito breve. Tudo isso é um escárnio. Qualquer pessoa minimamente sensata e atenta já se deu conta do que está acontecendo, né? Apesar de todo o simulacro que conta até com o Rodrigo Pacheco fazendo um discursinho vazio. E no caso do deputado Daniel Silveira, ali que vimos agora, né? É perseguição mesmo. Veja, o presidente deu a graça, que é uma prerrogativa constitucional, e está valendo. Assunto encerrado. O resto é ou chororô, que o choro é sempre livre, ou, claro, tentativa de alguma forma, burlar a Constituição e o direito, a prerrogativa do presidente. Aí é golpe. Quem vai agora, Ana? Agora o Moraes, além de tirano, né, imperador do Brasil, agora é especialista em tributos, né? Ele precisa parar, deixar o ego dele de lado, sossegar o ego e ir trabalhar. A gente começou o programa, Fiuza, falando dos políticos togados, né? Uma mensagem lá, uma fala de um senador americano do Partido Republicano. Está aí Alexandre de Moraes, político togado, reunido com a bancada aí, Paulinho da Força, Omar Aziz, eu vi ali também, Marcelo Ramos deveria estar também, eu não consegui ver ali todos na foto. Eu vou tentar ser construtivo aqui. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é um desvio institucional. Isso aí não tem mais jeito. A sociedade inteira já sabe disso. Especialistas, juristas, pessoas que entendem de direito, muito mais do que nós, mostram que as decisões monocráticas, a forma dos inquéritos, etc., o STF entrou numa experiência política. Né, política. O direito virou um direito paralelo, um direito criativo. Isso nasceu, não nasceu, mas o primeiro emblema disso que eu enxerguei foi aquela chegada do ministro Luiz Roberto Barroso ao Supremo. Ele foi apreciar o caso do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa tinha condenado o José Dirceu, entre outros, mas o José Dirceu dentro da chamada teoria de domínio do fato, que dispensa provas materiais justamente pelas circunstâncias do delito. Então, ele, para condenar o José Dirceu, ele indicou a cumplicidade de Delúbio Soares, Marcos Valério, etc., ou seja, uma ação de quadrilha. E o Luiz Roberto Barroso chegou lá com os tais embargos infringentes,
e assinalou que aquilo não era a quadrilha não era uma quadrilha, e o país foi aceitando esse tipo de coisa. A gente chegou no extremo disso agora, o Alexandre de Moraes é o maior usuário, né, desse modus operandi atualmente. Isso não tem como permanecer no país, a não ser que vire uma Venezuela, né? Não acredito que o Brasil vai virar uma Venezuela. Isso vai ter que ser revisto. A dúvida, Lacombe, é quando vai ser revisto. No momento, é claro que o Alexandre de Moraes está apostando numa trombada com o Jair Bolsonaro. Eles querem isso, e essa imprensa que virou consórcio só fala em golpe, 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 que está incensando o Alexandre de Moraes, que é justamente aquele que está forçando as tais 4 linhas. Então, ele está apostando na conflagração, na ruptura institucional, que a gente espera que não aconteça, mas não tem como esse Supremo virar essa nave espacial absolutista. Isso vai ser revisto, espero que não em grandes confrontos, mas vai ser revisto e não vai demorar muito.